A expansão da educação à distância tem sido bastante crescente no ensino superior. Nós temos no Brasil atualmente 751 instituições credenciadas para a educação à distância e esse credenciamento nessa nova sistemática que surgiu a partir da edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996, nós tivemos um aumento gradual e essas primeiras instituições que foram credenciadas nessa sistemática vigente pela LDB foram logo no ano de 1998, 2 anos após a LDB, e viemos tendo um crescimento, às vezes, de 10 instituições, 20 instituições, mas nesses últimos anos houve um crescimento bastante significativo e chegamos a essa quantidade de 751 instituições credenciadas no âmbito do governo federal. Temos algumas instituições credenciadas, não passam de cerca de 100 a 150 instituições de educação básica pelos Conselhos Estaduais de Educação. Então, se nós somarmos tudo, não chegamos a 1.000 instituições credenciadas no Brasil, de um universo bastante significativo de entidades que poderiam vir a ser credenciadas. Essa sistemática atual de credenciamento, ela tem sido mantida, ela foi fixada pela Lei de Diretrizes de Base, regulamentada por decretos, tivemos aí vários decretos ao longo desse período, mas surgiu mais recentemente uma figura do credenciamento provisório. Esse credenciamento provisório foram instituições que tinham feito o pleito de credenciamento para pós-graduação lato sensu ou para graduação e sofreram naturalmente por mudança do decreto, sofreram interrupção dos seus processos. E aí o governo federal tomou a decisão correta de fazer o chamado credenciamento provisório. E nós temos atualmente 34 instituições que estão credenciadas provisoriamente até que tenham os seus pareceres aprovados pelo Conselho Nacional de Educação. E aí sai do grupo provisório e vai para o grupo das credenciadas, normalmente por 3, 4 ou 5 anos, de acordo com a avaliação feita pelo MEC. Desse conjunto de credenciamento, nós temos hoje 119 universidades, entre públicas e privadas, temos essas instituições já com parecer de credenciamento. Algumas delas foram credenciadas inicialmente num sistema também provisório, mas já conseguiram ter esse ato finalizado de análise de seus processos, e temos nesse conjunto 140 centros universitários, temos 368 faculdades isoladas, temos 9 escolas de governo, que é um outro ponto que nós vamos comentar um pouquinho mais à frente, e temos também 29 institutos federais de educação superior. Então, são os institutos federais que equivalem ao centro universitário no âmbito federal, que são instituições que somam esse universo de 750 instituições. Temos tramitando no Conselho Nacional de Educação, no Ministério da Educação, centenas de processos. Então, nós não temos um número exato, o Ministério da Educação não divulga esse número exato, e temos certeza que esse ano de 2020 nós deveremos ter um crescimento ainda maior da educação, do número de instituições credenciadas para a educação à distância. Foram muito poucas instituições descredenciadas, algumas foram a pedido e outras instituições foram por decisão do governo federal, mas não passam de 10, 15 instituições que tiveram esse descredenciamento. Algumas estão em recurso, então por isso a gente faz o cômputo com elas também nesse sentido. O Ministério da Educação não tem uma disponibilização de um controle, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, que faz esse controle, que é um controle que é feito dentro do princípio de informação às instituições. Mas o que nós temos certo é que a legislação dos estados ela é muito difícil de ser conhecida em termos de Brasil. Então, nós temos cada estado legislando sobre educação à distância para a educação básica. Alguns estados até hoje não legislaram e alguns têm a decisão de não legislar. É um direito que a instituição tem
e que particularmente segue uma linha de algumas organizações internacionais, alguns países, que entendem que a instituição, estando credenciada, ela está credenciada como instituição de educação. E a educação à distância, na realidade, é uma metodologia, não é uma modalidade. Esse é outro ponto também que cria uma polêmica e tem sido pouco enfrentado, é que a educação à distância não é uma modalidade. As modalidades estão definidas na LDB. E a LDB diz claramente quais são as modalidades de educação. Nós temos uma modalidade profissional, jovens e adultos, temos a educação especial, mas não temos entre as modalidades definidas pela LDB a educação à distância. Então, a educação à distância é uma metodologia, chamada erroneamente de modalidade pelos decretos, mas em termos de lei, que tem um poder hierárquico superior aos decretos, temos então uma legislação que deixa clara o sentido de que é realmente uma metodologia. E por ser metodologia, não seria justo que tivesse a necessidade de um credenciamento. Para as outras metodologias que as escolas usam, não existe a figura de credenciamento. Entretanto, a LDB tem um dispositivo, um dos artigos fala de instituições de ensino credenciadas pela União. Óbvio que isso trouxe, na época que foi estabelecida a LDB, existiram confrontos e alguns estados iam recorrer ao judiciário, aí foi feito um decreto, e esse decreto, que não tem, na realidade, uma força de substituir a lei, mas houve serenar os ânimos, e o decreto disse que delegava aos estados o credenciamento. Então, você não poderia delegar uma coisa indelegável, uma coisa que é própria. Mas o que existe é que você tem a realidade das instituições, que são instituições credenciadas para educação básica, normalmente jovens e adultos, ou educação profissional. São raríssimos os casos de educação básica no ensino fundamental, ou no ensino regular fundamental, ou jovens e adultos, é mais frequente, mas são poucas instituições que tiveram o credenciamento para atuar na educação de primeira a quarta série, primeira a quinta série, no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2. Mas é possível. E algumas instituições fazem até um bom trabalho com projetos internacionais. Mas o que nós temos desse cenário dos estados é a legislação que alguns baixaram por resolução, outros por deliberação. Não há uma uniformidade, isso é uma prerrogativa que os Conselhos Estaduais de Educação têm, e elas fazem a nomeação, a denominação como eles pretendem, como eles queiram. Então, o que nós temos, na verdade, é um conjunto de normas esparsas que o Ministério da Educação não consegue reunir. Tem sido feito um esforço, até pela equipe do Instituto de Pesquisa e Administração da Educação, de fazer um levantamento, mas esse levantamento depende muito das informações que vêm dos estados. E muitos sites, muitas páginas eletrônicas do estado não estão devidamente atualizadas dos Conselhos Estaduais de Educação. Mas, em termos globais, segue mais ou menos uma mesma diretriz que foi debatida num fórum dos Conselhos Estaduais de Educação. Existe um fórum que é dos conselhos, e esse fórum já estabeleceu alguns princípios, algumas normas colaborativas, mas permitindo exatamente que facilitasse essa integração. Agora, isso dificulta muito uma instituição ter um projeto nacional, porque para o projeto ser nacional, se é uma escola de educação básica, terá que passar e ter o carimbo das 27 unidades da federação. Então isso é muito trabalhoso, é muito difícil você conseguir ter o seu projeto apreciado nos todos os estados brasileiros e mais no Distrito Federal. Então o que você tem na realidade são projetos que não são nacionais, mas são projetos que atuam de forma bastante segmentada e normalmente há um respeito por parte de um Conselho Estadual de Educação ao que foi trabalhado, legislado pela outra unidade da federação. Um ponto que nós gostaríamos de comentar nessa nossa fala sobre os credenciamentos é que surgiu
no passado, a possibilidade do credenciamento das organizações chamadas, erroneamente, mas chamadas de instituições não educacionais. O Conselho Nacional de Educação tinha, inclusive, uma sistemática de credenciamento de instituições que funcionavam, e funcionavam muito bem, algumas fundações, algumas na área de saúde, por exemplo, funcionavam muito bem com cursos de pós-graduação lato sensu, sendo sem ter a graduação. Entretanto, isso foi derrubado por uma decisão do Conselho Nacional de Educação, passaram vários anos. Essas instituições funcionam, algumas delas recorreram ao judiciário, eram mais de 100, umas 20 conseguiram uma liminar, uma decisão de tutela antecipada e vieram funcionando dentro desse princípio. E o governo federal voltou a admitir as chamadas instituições do mundo do trabalho. E essas instituições do mundo do trabalho, elas passam a ter o direito de se credenciar para pós-graduação lato sensu, inclusive à distância. Então, nós temos já umas primeiras instituições que já pediram ao Ministério da Educação seu credenciamento e elas vão caminhar tendo naturalmente ainda que observar são normas que estão em fase de análise pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação, que já houve, inclusive, um pronunciamento do Conselho Nacional de Educação, mas faltou ainda a homologação ministerial, que regulamenta como funcionarão essas instituições do mundo do trabalho. São instituições que são chamadas como universidades corporativas, que não vão poder se chamar como universidades corporativas, porque a universidade é privativa, e traz naturalmente a possibilidade de termos aí algumas instituições credenciadas nesse conjunto. E ao lado disso nós temos também as escolas de governo. As escolas de governo são escolas pertencentes ao governo ou federal, ou estadual, ou municipal, que podem pedir um credenciamento específico para atuar na pós-graduação. E essas escolas de governo, nós temos atualmente 6 escolas de governo que foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, tem outras que estão caminhando nessa direção. Existe um instrumento de avaliação diferencial, são menos os pré-requisitos, mas que também são instituições que são voltadas ao mundo do trabalho. Mais um aperfeiçoamento dos servidores públicos que atuam nessas instituições. Aí temos do judiciário, temos do executivo e temos do próprio legislativo. Então, nós temos então, ao fechar essa nossa fala sobre os credenciamentos, sobre o funcionamento da educação à distância no Brasil, nós vemos aí com bons olhos esse crescimento, vemos realmente muita coisa boa sendo feita. Obviamente, existem algumas coisas que precisam ser aprimoradas nas instituições, mas nós temos então uma quantidade significativa já de instituições atuando com programas de educação à distância, quer na área de educação básica, jovens e adultos, de educação profissional especialmente, na área do ensino superior, graduação e pós-graduação lato sensu. Temos até a possibilidade dos mestrados e doutorados, embora ainda seja muito reticente esse processo de credenciamento dos mestrados e doutorados, mas é possível. A instituição tem que estar credenciada para educação superior à distância e pode pleitear o seu mestrado e seu doutorado através de educação à distância. Então, eu acho que vai indo bem o Brasil em relação a isso, tem feito um trabalho bastante forte em algumas entidades, inclusive o Instituto de Pesquisa de Administração da Educação, que foi a primeira entidade a realizar os primeiros encontros nacionais de educação à distância, depois os congressos nacionais, e hoje entregou essa missão à Associação Brasileira de Educação à Distância, e temos então resultados e gente boa trabalhando no segmento. Então, o número de alunos já ultrapassou em algumas áreas ao presencial, principalmente no curso na área de licenciatura, na área de formação de professores. Então, esperamos realmente que tenhamos outras instituições e tenhamos menos amarras do Ministério da Educação. Uma coisa que está sendo debatida, que está sendo discutida ainda embrionariamente, é a redução do número de polos, porque o polo de apoio presencial tende a acabar. Isso hoje tínhamos 11 mil, 13 mil, não tem o número exatamente em funcionamento, algumas autorizadas, mas foi dada uma autorização muito grande de funcionamento do número de polos, e o polo é necessário para um apoio presencial, para principalmente aferir
presença, aferir avaliação, e você tem a possibilidade, com os meios eletrônicos possíveis, de reduzir essa necessidade dos momentos presenciais. Então a tendência é que a gente substitua a presença física pela presença virtual, que é muito mais segura, inclusive, do que se faz a necessidade de um face-a-face num polo para verificar se o aluno é o aluno mesmo ou se é um terceiro que está respondendo por ele. Mas isso tudo, com o avanço da tecnologia, vai tornando-se mais fácil. Então, o importante é que nós temos bastante instituição já credenciada, precisamos de mais, principalmente na educação básica, na educação corporativa, isso vai acontecer e temos então a certeza que 2020 será um ano profícuo em relação ao desenvolvimento da educação à distância no nosso país.